começam a valer as principais restrições do período eleitoral, principalmente aquelas direcionadas aos pré-candidatos. Quais são as principais para o público e principalmente os pré-candidatos ficarem atentos? Bom, é importante observar as diretrizes da Resolução 23.610 de 2019 e principalmente o artigo 3º e 4º, que trazem essas questões que envolvem principalmente aos pré-candidatos, né, essa propaganda. Porque a propaganda, ela pode ser, a propaganda antecipada, né, ela pode ser lícita ou ilícita. Em regra, o que os pré-candidatos não podem fazer é pedido explícito de votos, né? Então, pedir, por exemplo, aquela expressão vote em mim. Mas a própria legislação, ela deixa bem claro que não apenas essa expressão vote em mim vai ser entendida como pedido explícito de votos. Se o pré-candidato, de alguma maneira, deixa evidenciado o pedido de voto, isso também pode incorrer, aí, né, no caso, em uma propaganda antecipada ilícita. Bom, eu vou destacar alguns pontos da resolução, né, que não vão configurar propaganda eleitoral antecipada. Participação de pessoas filiadas a partidos políticos e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates, o que é muito comum. Realização de encontros, seminários ou congressos, mas aí em ambiente fechado e custeado pelo próprio partido, também é algo comum. Prévias partidárias, divulgação de atos parlamentares, né, pessoas que, por exemplo, são parlamentares e são candidatos, ou pré-candidatos nesse momento, na verdade, né, pré-candidatos à reeleição, eles podem divulgar os seus atos ao longo do mandato, até porque o eleitor saiba, né, do que foi feito ou não. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. Então, obviamente, o candidato ou o pré-candidato, né, ele pode, sim, expressar a sua opinião. Então, a legislação eleitoral, ela não veda, não vai tolher esse direito, essa liberdade de expressão dos pré-candidatos. E reuniões também, né, as expensas dos partidos políticos, mas é importante sempre relembrar, o que não pode acontecer é o pedido explícito de voto ou aquele pedido que deixa subtendido esse pedido de voto. E a campanha mesmo, quando que os pré-candidatos podem, de fato, ir atrás do eleitor diretamente? A partir do dia 16 de agosto, né, dia 15, que termina o prazo, dia 16 já se inicia aí a propaganda eleitoral. E aí, a partir desse momento, o pré-candidato, ele passa, claro, se for registrado corretamente na Justiça Eleitoral, ele passa a ser candidato. E tem restrições também institucionais para as prefeituras, câmaras municipais? Exatamente, né? Então, os órgãos públicos, no geral, eles têm que observar a legislação no sentido de que venha se evitar alguma vinculação com o candidato ou pré-candidato, nesse sentido, principalmente no que concerne aí a propaganda eleitoral. O eleitor, né, do ponto de vista do eleitor, ele também tem alguma vedação nesse período ou a vedação fica mais restrita ao mês de outubro, às datas próximas ao pleito? Não, a vedação ela fica mais restrita às datas próximas ao pleito, né? Claro que o eleitor, principalmente nesse momento que nós vivenciamos aí essa maior propagação, né, nas redes sociais, claro que tem que tomar cuidado para não afrontar com o direito individual das pessoas, mas o eleitor ele tem o direito a manifestar a sua liberdade de opinião, de expressão, desde que o faça respeitando, né, a individualidade de cada pessoa, desde que não faça ofensas, porque aí ele pode de alguma forma sofrer alguma sanção, até mesmo de natureza criminal, né, não no âmbito eleitoral. Mas essas restrições elas são mais claras próximo à eleição e no dia da eleição. Para a gente finalizar, né, até o momento, principalmente nessas pré-candidaturas, essas movimentações antecipadas, aqui em Patos de Minas não chegou nenhum tipo de queixa, nenhum tipo de irregularidade até aqui? A princípio, não. Um momento de muita tranquilidade, os pré-candidatos estão exercendo o seu direito de maneira regular, não tivemos nenhum problema nem aqui e nem na região, porque as zonas eleitorais de Patos de Minas, elas englobam também os municípios de Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. Até o momento não há nada digno de nota nesse sentido.